Boa noite. Então hoje nós vamos encerrar o módulo 2. Cansei do módulo 2. Cansei, Lucas, cansei. Quero mais saber do módulo 2. Já cheguei de falar de fundamentos. Vamos acabar logo com isso. Falando do último fundamento chamado associação. Na verdade, embora seja o último, mas é o mais importante, porque é graças a ele que ocorre a troca de mensagens. É graças a ele que existe realmente o que nós chamamos de um sistema orientado a objeto. Tá? Mas antes nós vamos relembrar o que nós vimos na aula passada, como nós sempre fazemos, nessa nova metodologia que a gente utiliza, fazer um pequeno flashback do que foi visto na aula anterior, começando meu amigo Eric. Eric, por favor, primeira pergunta. Como a herança e o polimorfismo estão presentes nos objetos? Então, dê exemplos aí só de que você já viu aí, que pode ser da aula passada, pode ser de outras coisas. E aí, diga aí, alguns exemplos aí. Aí é encapsulamento, estamos falando de herança e polimorfismo. Deu ideia? Rapaz, Eric, que é isso? O que foi que houve? Passou, Morgana. Mas exemplo, assim, no mundo real, alguma coisa que você vê que é herança, por exemplo, pode pegar uma classe pai, uma classe filho, qualquer coisa aí. É. Que isso, mas vocês estão... Quarta-feira, Isabel, por favor, me salve. Né? Então, na verdade, eu posso pensar o seguinte, a biblioteca seria, na verdade, sistema, né? Mas eu posso pensar, então, livro, eu posso ter um livro físico e um livro digital. Ambos são livros, né? Embora, né, eu possa ter um livro em PDF, né, e um livro físico. Mas ambos são livros, tem o título, né, tem o autor, tem a editora. A diferença é só, por exemplo, né, que um é impresso, né? Então, um tem quantidade de páginas, o outro não tem, esse tipo de coisa. Então, nesse caso, seria um exemplo de herança. E polimorfismo, né, deixa eu ver aqui. Wanderson, e aí, algum exemplo aí de polimorfismo? Da calculadora, né? O igual serve para qualquer operação, né? Mas já quando a operação que você tiver selecionada, ele vai executar. Então, se eu coloco mais, eu aperto igual, ele entende que vai executar o calcular, né, de mais, da adição. Já se eu colocar o igual depois de uma subtração, ele vai fazer o igual da subtração. E assim por diante, tá? Segundo tópico, Gleidson, por favor, observando sobre a perspectiva da teoria dos conjuntos, a qual a estrutura dessas teorias, dessa teoria, as subclasses podem ser comparadas. Alguém lembra? Eu posso comparar a subclasse ao conceito de... Não, mas isso é na teoria dos conjuntos. Eu estou perguntando na teoria dos conjuntos, subconjuntos, né? A gente comentou que quando você cria uma classe pai, é uma classe mais abstrata, é uma classe mais geral. E aí dentro dessa classe, que seria um conjunto, eu posso criar subconjuntos, são classes mais específicas. Tá ok? Como a herança e polimorfismo auxiliam na expansão dos programas, nós já comentamos, né, isso na aula passada, exatamente a característica na qual você tem, né, o poder de você criar novas classes, subclasses, a partir de uma classe já previamente definida e implementar versões diferentes de métodos, né, dessa subclasse, mas sem ter a necessidade de alterar o código-fonte original. Tá bom? Lucas, último, qual a relação? Entre abstração e herança. E entre abstração e... E aí? Qual seria a resposta? Qual a relação? Quem lembra para encerrar? Lucas, nada? Eita, se for... mas não, se hoje for avaliação surpresa, hein? Seria legal, seria não perguntar, pegar duas perguntas dessas e colocar para vocês responderem? Hein? Nada, nenhuma ideia? Que foi? Então, mas existe uma relação. É porque a abstração é aquilo que, né, é como nós, seres humanos, né, utilizamos o mundo real para classificar as coisas. Né? É nosso instinto de classificar as coisas, ignorando o que não é relevante, né, e considerando apenas aquilo que é relevante. A herança é exatamente uma representação do poder que nós temos, né, de abstração de criar subconjuntos, né, de criar subclasses. Exatamente, você olha uma moto e vê que é parecido, né? Então você tá vendo herança. E quando você vê polimorfismo, é exemplo de você ter, né, o clique do mouse fazendo coisas diferentes, né? Uma hora está atirando, uma hora está escolhendo uma opção no menu, né? Uma hora tá usando faca e assim por diante. Tá ok? Muito importante vocês conhecerem isso, né? Então, né, mais uma vez, eu garanto, não é hoje, né, mas pode ser próxima aula, pode ser na outra aula, pode ser até na aula antes da prova.
Tá? Então, se não estiver estudando, ó, tá? Não queremos isso. Hoje, para encerrar o módulo 2 e encerrar esta primeira parte, né, da aula, nós falaremos de associação. E para falar de associação, nós vamos falar exatamente desta pergunta. Vou perguntar a uma pessoa experiente na área. Por favor, Gleidson, você, né, que é uma pessoa experiente nessa área, por favor, lê para nós a pergunta em voz alta e compartilhe-nos, né, qual seria a resposta. O que significa um relacionamento? E aí, para você, o que significa um relacionamento? Por exemplo, você e Josiel tem um relacionamento? Tem um relacionamento de amizade. Tem um relacionamento de amizade, claro. Ninguém está dizendo que é outra coisa, não. Não é você que está considerando aí. É relacionamento não, por acaso? É. Então, mas enfim, você e Josiel tem um relacionamento de amizade. Né? E aí, por que você é amigo dele? Só porque o cara é legal. Aí, pô, o cara é legal, sou amigo dele. Oi? Ou seja, tem alguma coisa em comum, né? Vocês têm algumas coisas em comum. São colegas de sala, do mesmo curso, da mesma instituição, né? Fazem algumas disciplinas em comum, tem gostos em comum, provavelmente. Pode ser, eu gosto, sei lá, gosto do mesmo estilo de música. Não sei por que você está rindo. Não, ele não está aqui. Ele vai assistir depois, né? Não. Tá? Mas também, você concorda comigo que não somente a semelhança é o que atrai. Porque senão você estaria pegando alguém que é igual a você, aí não tem graça. Você também é amigo de Josiel, né? Você tem um relacionamento com o Josiel, por quê? Porque existe coisa no Josiel que lhe complementa. E existe coisas em você que complementa o Josiel. Tá? Por exemplo, você pode não gostar, vamos supor, o Josiel gosta de rock. Vamos supor, você não gosta de rock, mas é interessante você ter, né, o conhecimento de alguém que sabe rock para, né, ouvir, conhecer um pouquinho mais e tal. Então acaba o quê? Complementando. Da mesma forma, né, você pensa que realmente aquela história dos amigos, que um é introvertido, ou seja, tímido demais, e o outro é extrovertido. Geralmente você tem grandes amizades dessa forma, por quê? Porque o introvertido vê no extrovertido aquilo que ele não tem, aquilo que falta para ele ser completo, vamos dizer assim. E o extrovertido vê no introvertido aquela calma que falta para ele ser completo. Tá, ok? Então, geralmente você tem amizades são desse jeito, uma pessoa mais calada e uma pessoa mais falante. É realmente a partir de relacionamento. E aí vem uma máxima, frase por sinal registrada, né, minha autoria, tá certo? Que é realmente o seguinte: um relacionamento é a união de diferenças a partir da semelhança. Profunda, não? Profundo. Vamos de novo. Um relacionamento é a união de diferenças a partir da semelhança. Né? Registrado, viu? Coloca Emerson Pontes, essa é copyrightzinho em cima, frase patenteada, né? Exatamente para significar o que seria relacionamento. Tá? Aí você, professor, mas isso aí é muito psicológico, filosófico e tal. O que é que isso tem a ver com a disciplina? Tudo. Porque, na verdade, o que é um programa orientado a objetos? São objetos diferentes que interagem entre si. Essa interação é exatamente a troca de mensagem no relacionamento. Um está trocando coisa com o outro porque somente os dois juntos é que vão atingir o objetivo. É que vão realizar uma tarefa, é que vão propor a execução de uma atividade. Então, existe entre objetos um relacionamento. Não tão forte e alegre quanto o de Gleidson com o Josiel. Mas é uma ligação na qual ocorre, então, uma troca de mensagens, tá ok? Pode anotar a frase, pode usar, viu, com a namorada, chega lá, meu amor, hoje eu aprendi, né, que nós estamos juntos porque nós unimos nossas diferenças através da semelhança. Tá, então, você vai, professor, mas se são diferentes, tem alguma semelhança? Tem. Tem que ter um momento no qual um interage com o outro. Né? Tem que ter um momento no qual existe uma propriedade de um que está associado ao outro, para daí ocorrer esta troca, né? Esta interação. Tá? Então, vai ver isso na programação, mas a gente já vai ver o conceito aqui. Então, meu amigo Diego, por favor, lê para nós o primeiro tópico, a associação. A base do paradigma da orientação ao objeto é realização de troca de mensagens Fotoar, né? entre objetos para alcançar um determinado objetivo. E essa troca de mensagem estabelece um relacionamento, uma ligação, uma associação. Então, associar é você pegar dois objetos e juntos eles interagirem de alguma forma. Por exemplo, nós temos aqui, né, dois objetos. Objeto da classe pessoa e um objeto da classe celular, smartphone, como preferir.
Tá? Esses objetos são independentes, né? Ele está na dele, eu estou na minha. Só que para realizar um objetivo, por exemplo, ligar para o Diego, o que é que acontece? Eu vou ter que interagir com o celular para que eu possa, então, realizar esse objetivo, que é ligar para o Diego. Concorda? Nessa interação é uma associação. Eu estou me associando ao celular para que eu possa atingir o objetivo, para que eu possa realizar uma tarefa, para que eu possa executar uma atividade. Tá ok? Quando você no jogo, né, da aula passada, que vocês viram o vídeo lá do jogando Counter-Strike, o que acontece? Quando você está com uma arma, você está associado àquela arma. Quando você não te interessa mais aquela arma, o que, é que você faz? Você joga a arma e pega outra. Então você está criando uma nova associação com um novo objeto. É como se eu trocasse o celular. Ah, eu não quero mais esse aqui, eu vou pegar um outro aqui. E aí eu estou criando uma nova associação. E ocorre uma troca de mensagem. Como? Eu utilizo o método dedilhar. E aí, durante o meu dedilhar, eu vou estar acionando o método ligar do celular, tá entendendo? Então, eu vou sempre acionar um método, e esse método vai acionar algo do objeto que eu estou associado. Então, sempre vai ser uma troca de mensagens. Eu peço uma coisa e ele realiza. Quando eu pedi, por exemplo, para Diego, para Wanderson ler os slides, né, ler os tópicos, está acontecendo exatamente aqui uma associação. No exato momento que eu peço para o Diego ler, eu estou mandando uma requisição. E aí eu estou usando o método, por exemplo, pedir, solicitar. E ele vai fazer o método ler, que foi o que eu pedi para que ele fizesse. Estão entendendo, sim ou não? Gleidson, tranquilo? Posso continuar, Lucas? Sem problema? Então lembre-se disso. Uma associação nada mais é do que você unir objetos diferentes, mas que os dois juntos realizam uma atividade, atingem um objetivo. Tá ok? No jogo, por exemplo, né, que vocês estão fazendo do jogo de corrida, você vai ter objetos, carros que vão estar associados a um circuito. Porque dentro do circuito eu vou estar exatamente tendo os dois carros. Tá ok? Na verdade, até para alguns aí que... professor, ainda estou na fase da janela. Mas ainda assim, na janela, você vai criar os painéis dentro da janela. Você está associando. Você está criando um objeto, painel, e está associando a uma janela. Você está colocando dentro da janela, uma associação. Tá ok? Então, toda relação entre dois objetos ou mais dentro da orientação objeto é chamada de associação. Tá ok? Último tópico, por favor. Existem casos especiais de associação classificados de acordo com o nível de dependência de um objeto com outro a qual está relacionado. Então, nós vamos ver exatamente que, dependendo do nível de dependência, eu posso ter o que nós chamamos de agregação e de composição. Aqui a gente vai falar sobre isso. São todas associação, apenas são tipos especiais. Então, vamos começar com a associação na voz do meu amigo Lucas, por favor. Portanto, A associação é um relacionamento entre objetos que possibilita a troca de mensagens para a execução de um determinado. um objeto utiliza o outro em algum momento, em algum processo. Por exemplo, professor solicita ao aluno para realizar alguma atividade, né, para resolver um exercício. Então, eu utilizo o método pedir. Só que eu estou associado ao aluno e o aluno então está realizando, quando eu faço o método pedir, o aluno vai executar o método resolver questões, por exemplo. Tá? Então seria um exemplo de associação. Por exemplo, Lucas, né, mais novo integrante da nossa equipe, né, de orientação, espero que, né, entre no nível dos demais e se mantido até o final. Né? Então o Lucas, por exemplo, é meu orientando, né, meu orientado, né, se preferir. E aí o que acontece? Eu vou pedir atividades para ele e ele vai realizar. Nós temos exatamente nesse momento uma associação. Ele está associado a mim como orientando, né, como aluno a ser orientado. Enquanto eu estou associado a ele no papel de quê? De orientador. Eu peço, por exemplo, para ele pesquisar alguns artigos e ele vai executar o método estudar. Que é geralmente estudar os artigos, criar resumo, etc. Então, no exato momento, tem uma associação. Quando vocês, por exemplo, né, alguns aqui, daqui a algum tempo, vai estar fazendo, né, TCC, já estão fazendo os PIs, né? Então, quando você está fazendo o PI, lá que tem o professor orientador, naquele momento você estabeleceu uma associação. Ela vale durante um semestre. Quando terminar, você quebra essa associação. Só que observe uma característica importante de todos os exemplos que eu dei aqui. Os dois objetos que participam da associação, eles são independentes em relação à existência deles. Como assim? O celular e eu aqui utilizando para ligar para o Diego, como eu fiz no exemplo anterior. O celular existe sem eu? Sem eu como objeto? Existe ou não? Existe, ali ele. Eu existo sem o celular? Existe. E aí, nesse momento, então, eu só vou lá e interajo para fazer alguma coisa. Depois disso, eu posso me livrar dele. Ou ele se livrar de mim, depende da perspectiva.
Está entendendo? Então, os dois objetos que participam da associação são independentes por padrão. Pode acontecer de ter dependência, aí são os casos de agregação e composição. Então, mas por padrão, que é a grande maioria dos casos, a associação está tratando exatamente isso, Morgana, de dois objetos que já existem, independente de eles estarem interagindo, em que em algum momento eles vão lá e interagem. Lucas é meio orientado, mas daqui a algum tempo que ele se formar, ele não vai ser mais. Então, essa associação é quebrada. Mas ele vai continuar existindo e eu vou continuar existindo. Fica claro? Alguma dúvida, alguma pergunta? Muito bem. Associação é tranquilo. Quando você tem uma dependência, é que você começa a ter a agregação. Né? Quando a dependência é unidirecional. Para isso, eu vou pedir... qual é o seu nome? É você. Gabriel, por favor. O que é agregação? Primeiro tópico. Agregação, relacionamento entre objetos que representa uma inclusão lógica operacional. Opcional. Opcional de um objeto na formação de outro objeto. É um tipo de associação e a questão é que um objeto é formado pela agregação de outros. Como é que funciona aqui? Melhor do que o exemplo que está aqui. Vai cá. Celular. Ele é composto, né, ele é formado, na verdade é composto, né, a palavra é errada. Ele é formado de quê? Ele tem parafuso, tem tela, tem circuitos, tem cabos, né, flatzinho, tem bateria, beleza. Pergunta, se eu desmontar o celular, pegar o celular e desmontar todinho, o objeto celular deixou de existir, concorda? Porque eu desmontei. Agora, os objetos que formam o celular continuam existindo? Continua, então é uma agregação. Então o celular é uma agregação de peças. Pronto. Então tudo aquilo que para ser criado eu preciso de outros objetos, mas que esses outros objetos existem independente de estarem agregados ou não, eu tenho uma agregação. Tá? Então um carro é uma agregação de várias peças, mas as peças existem independente de estarem ou não associadas a um carro, concorda? Então é uma agregação, o carro é uma agregação. O carro só existe se eu tiver as peças, mas as peças existem independente de estarem ou não atreladas a um veículo, a um carro. Deu para entender o que é agregação? Sim ou não? O exemplo que eu comento aqui, ó, é exatamente do trem. Eu só tenho trem, né, se existir vagões. Agora, um vagão existe independente de estar ou não associado a um trem. É uma locomotiva para formar o trem. Então, é um exemplo de agregação. Para de atrapalhar, meu irmão. É Diego. Volte logo, viu, Diego? Não quero que você perca o caminho do conhecimento, não, viu? Diferente de certos forasteiros. Mas, enfim. Deu para entender? Então, a agregação, um objeto depende dos outros para existir, mas esses outros são independentes. Tá ok? Posso continuar? E aí, claro, por eliminação, né, vai ter um caso, então, né, Vanas? Que eu vou ter um precisando do outro e outro precisando de um. Que seria o caso da composição. Lembra, por favor, a composição, primeiro tópico. Composição, relacionamento entre objetos que representam uma inclusão lógica obrigatória de um objeto na forma de outro. Né, na formação de outro. Também é uma associação, e aí a gente diz que o objeto é composto por outros, e a questão é exatamente essa, é que um precisa do outro para existir, o outro precisa do um para existir. O exemplo que eu trouxe aqui, pode passar, Diego, por exemplo, é esse aqui, ó. Uma empresa é composta de funcionários. Para ter uma empresa, tem que ter funcionário. Só que para ser funcionário, eu tenho que ter o quê? Uma empresa. Então, entra num ciclo. Só posso ter empresa se tiver funcionário. Só posso ter funcionário se tiver empresa. Então, é exemplo de composição. Outro exemplo, corpo humano. O corpo humano é composto por membros. Mas os membros só existem se estiverem ligados a um corpo. Mas não o braço decepado, ou então aquele mãozinha da mão Adams, lá da família Adams, não é o caso. Então, normalmente, né, você só tem um membro, o braço, se ele estiver atrelado a um corpo. Então, é uma composição. Os dois precisam para existir. O corpo precisa do braço e o braço precisa estar ligado ao corpo. Tá? Foi claro? Alguma pergunta? Então, associação. Os dois objetos são o quê? Independentes em relação à condição de existência. O celular existe sem eu e eu existo sem o celular. Agregação. Um objeto depende do outro, mas os outros não dependem do primeiro. Um celular só existe com peças, mas as peças existem independente de ter ou não o celular. De estar ou não ligados para formar o celular. Composição. Um precisa do outro e o outro precisa do um. Eu só tenho uma turma se eu tiver aluno. Mas o aluno, dependendo do cenário, né? Mas o aluno só é aluno se tiver associado a uma turma.
Então, poderia ser uma composição. Tá? Ou então, no exemplo que eu dei, né, aqui do funcionário da empresa, né, então, para ser composição também, né, ou então, por exemplo, eu só existo, por exemplo, o personagem só existe no jogo se ele tiver uma roupa, mas a roupa só existe se tiver o personagem, então seria uma composição. É quando os dois objetos que estão interagindo um precisa do outro para existir e vice-versa. Tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma? Por exemplo, na loja virtual, quando você pensa em pedido, o pedido é feito de produtos. Pergunta, o produto existe se não tiver atrás de um pedido? Existe. Agora, o pedido existe sem produto? Não. Então, vou repetir. É uma agregação. Um pedido não existe sem produtos. Agora, um produto existe sem os pedidos. Então, é uma agregação. Um cliente existe sem pedido? Existe, dependendo do caso, do sistema existe. Você pode, por exemplo, estar nas lojas americanas, você pode se cadastrar lá e não comprar nada. Mas existe casos que você só se cadastra quando você vai comprar alguma coisa, concorda? Então, vamos supor esse sistema. Só tem um cliente se eu fizer uma compra. Mas eu só tenho uma compra se eu tiver associado também o quê? Um cliente. Então, eu teria aí, no caso, uma composição. A compra é composta de clientes. Tá ok? Um depende do outro e vice-versa. A diferença é só essa. É questão de independência. Se um objeto independe do outro e vice-versa, independe é a associação somente. Se um depende do outro, mas o outro não depende do primeiro, só um lado, ou seja, a dependência é unidirecional, você tem uma agregação. Se um depende do outro e o outro depende de um, nós estamos diante de uma composição. Tá ok? Só isso. Só isso, professor? Só isso mesmo. Tá? Alguma pergunta, alguma dúvida? Só isso mesmo, professor, só isso. Tá? Então vamos mostrar aqui a associação, o desenho de associação. Deixa eu carregar aqui o vídeo, né? Deixa eu abrir aqui disciplinas. Abrir aqui programação. Eu tenho quase certeza que eu transferi já. Depois daquele dia que não tinha, eu cheguei, não, vou transferir. Eu acho que eu transferi. Se não, eu pego do outro aqui, mas se não, chegar em casa eu vou ajeitar. Droga, não transferi ainda. Me lembre, tá? Que eu coloco os vídeos. Vou pegar aqui de outro aqui, que aqui tem a mesma coisa, os vídeos. Então, deixa eu carregar aqui. Pronto, então, ó. Esse segundo vídeo aqui que vocês vão ver, né? Alguns devem conhecer, já foi um sucesso no ano passado. Né? Vai demorar um pouquinho, mas já carrega do GTA, né? GTA V. Que aí nós temos dois personagens, né? O Michael e o Franklin, exatamente, o Michael e o Franklin, onde eles vão trocar a vestimenta, a roupa, né, que eles estão vestindo, né? Então, ele vai chegando em casa, né? Não se preocupe, a internet já vai melhorar aí, tá? E aí nós vamos ver exatamente isso, ó, nós vamos ver um exemplo, ó. Nesse exato momento, quando ele abriu a porta, quando ele interagiu com a porta para abrir, foi o que aconteceu. A porta existia sem o Franklin, né? Que é o Franklin. Existia sem o Franklin, sim ou não? Existia. O Franklin existia sem a porta. Apenas em um momento do jogo, o Franklin interagiu com a porta. Então é o quê? Uma associação. Associação só associação mesmo. Então em algum momento o Franklin usou o método abrir porta e a porta usou o método, né? Por exemplo, deslocar, sei lá, alguma coisa do gênero. Tá? Foi claro, sim ou não? Então você interagiu com o objeto e resolveu um problema, abrir para que você entrasse dentro do ambiente. Depois daí, né, o Franklin vai para o guarda-roupa, né, dele, né? Então aí ele vai começar a seleção de roupas, onde as roupas são todos resultados de associações. Ó, então quando ele vai, ó, cada roupa dessa é um objeto. O boné é um objeto, o óculos é um objeto, o tênis é um objeto, a calça é um objeto, a jaqueta é um objeto, tudo é objeto. E aí está acontecendo associações. Eu sei que associações. Agora a pergunta é: o boné existe sem o Franklin? Sim ou não? Existe. O Franklin existe sem o boné? Existe. Então realmente é só uma associação. Poderia ter agregação, por exemplo, pensando no tênis, né? Se o tênis. Se eu tivesse projetado o tênis no formato que eu tivesse o calçado e o cadastro, para daí formar o tênis, observe que eu só tenho o tênis se eu tiver o calçado mais o cadastro. Mas o cadastro existe independente, o calçado existe dependente. Então seria o que? Uma agregação. O tênis é uma agregação de calçado mais cadastro. Tá ok? Foi claro?
Então, tudo isso aqui que ele está passando são objetos, são associações. É igual um jogo de RPG quando você troca uma arma, é igual um jogo de FPS quando você troca quando você está trocando uma pistola, uma metralhadora, e assim por diante. Quando ele entra num carro, ele está associando, né, que não tem nesse vídeo, mas é associação. Tá? Então, realmente, aí agora com o Michael, ó, mesma coisa. Interagiu com a porta, associação, para abrir a porta. Aí subiu, né, vai subindo aí, o método caminhar ou correr, dependendo do caso. E quando ele chega no guarda-roupa, é uma associação. Ele está interagindo com o guarda-roupa já existia sem ele já existia sem o guarda-roupa, é apenas uma associação naquele momento. Tá? E aí, a partir daí, ó, ele vai começar a fazer as trocas de roupa também, mesma coisa. Tá? Então ele vai trocando o outfit dele, né, que a gente chama, e vai, né, selecionando. Tudo isso aí são objetos que ele está carregando. Tá? Foi claro? Alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma? Muito bem. Só isso o vídeo, tá? Então, não é meu, tá? Isso aí foi pegado na internet. Assim como o próximo também, porque eu não sou, né, não tenho dinheiro como algumas pessoas aqui, né, que conseguem comprar esses jogos tudinho, né? Eu não tenho condição. Tá? Hã? Não ouvi, desculpa. É porque não tiveram aula ainda de informática. É, não tiveram aula de formato de sociedade, verdade. Não, não sei o que é isso não. Tá. Deixa eu carregar aqui já o próximo vídeo, que é o último, tá? Isso aqui. Isso aqui não é meu também, tá? É da IGN, tá? IGN, que a gente chama, né? Só ele carregar. Só um instantinho, só um instantinho. Tá, não sou eu jogando aí, tá? Até porque o cara é muito noob, esse cara que joga aí, tá? Tá. Deixa só pegar, ele vai carregar, pessoal. Vamos ter fé, vamos ter fé. Sim, Di, como é? Você quem? Sim. Não, tudo bem. Chamaram o final, se não tiver aí é foto. Não, beleza. Tá, então, vocês vão lá, carrega. Ele é pesado, mas não era pra ser tão pesado assim não, sabe? É. Deixa eu ver se deixando assim ele carrega, né? Mas deixa eu voltar aqui. Ah, tá carregando. Pronto, Pronto, deixar aqui assim, pronto, carregando. Então, voltando aqui, né? Com isso, nós encerramos a parte de associação. Lembrando, a aula não acabou. Vamos começar já o módulo 3, falar, né, de compilação e interpretação. Tá, a gente vai fazer só uma quebra no vídeo, tá, para eu trocar os slides. Né? Mas antes, eu gostaria de encerrar o módulo fazendo essas reflexões, né, e a partir daí fazer a apresentação do último vídeo para vocês entenderem tudo isso junto no cenário só. Então, por favor, deixa eu ver aqui. Isabel, primeira pergunta, como? Então, por favor, alguém aí posso dizer, né, até a própria Isabel, né, pode falar aí se quiser. Todos os exemplos que eu já dei, exemplo de associação aí. Por exemplo, né, exato momento quando você está com o lápis na mão, é associação, concorda? Você está associando, né, um lápis associado a você para que você possa escrever. Exatamente, para realizar uma atividade. Lembre-se sempre disso. A associação não ocorre à toa. Ela sempre tem como foco, né, a questão da 5 minutinhos, tá? A questão da gravação da ação, né, da realização de um processo, da obtenção de um objetivo, tá, ok? Esse é o principal fundamento da associação. Tá? Pegar um ônibus, você está associando a um ônibus. O ônibus existe em você existe em um ônibus, mas em algum momento você vai interagir com o ônibus para atingir o objetivo, deslocamento, chegar em casa e tal, tá? Né? Qual a diferença entre fundamentos de herança e da associação? Essa pergunta é legal. Alguém pode me dizer qual a diferença de herança e associação? Porque são conceitos que às vezes as pessoas confundem. Herança e associação, vamos lá. Eric. A herança é você estar puxando características para si. Isso. Criando outro objeto. Na verdade é exatamente isso, mas só com um pequeno adendo. Lembrando que, na verdade, uma herança, um objeto da subclasse, continua sendo objeto também de quem? Da classe pai. Pronto, essa é a maior diferença. Quando eu fiz uma associação entre eu e o celular não é uma pessoa, e uma pessoa não é um celular. Então é associação.
Mas eu não gosto dessa abordagem, não. É melhor, para não confundir a mente, é melhor trabalhar dessa forma. Se você chegar a perguntar, por exemplo, eu tenho um cliente, uma pessoa e um cliente, a associação é herança. Você pensa, bem, cliente é pessoa? Pronto, essa é a pergunta-chave. Se cliente for pessoa, é herança. Se não, é associação. Facinho. Tá? Terceira pergunta. Quais os tipos especiais de associação? O que define esses tipos? Então, quais foram os dois tipos que a gente viu? Especial, a composição e a agregação. O que define exatamente o que? O que define essas associações? É a dependência, né, de existência entre os objetos. Tá? E a relação entre abstração e associação é porque é graças à associação que você consegue representar as interações que os objetos têm no mundo real. Tá, ok? Para encerrar aqui, e aí a gente encerrar essa primeira parte da aula, né, nós temos exatamente a unificação de tudo, através do vídeo, né, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, gameplay do Call of Duty Ghost, e aí, tudo aí que a gente viu está aqui. Encapsulamento, eu não preciso saber a arma. Pode entrar, Inácio, se quiser. Pode entrar. Pode entrar, se quiser. Só para tu ver aqui, pode entrar. Então, aqui você tem, pode entrar se quiser, só para ver aqui o vídeo, que é o que a gente usa jogos para mostrar os conceitos de orientação a objeto. A gente aqui Call of Duty. Ó. E aí, quando você atira, você não precisa saber como é que está atirando. Você só tem a interface, que é o gatilho, apertou, você sabe que atira. Encapsulamento. Herança, você tem arma. Dentro de arma eu vou ter pistolas, granadas, metralhadoras. Mas todas elas têm característica comum. Munição, né, força que tira, né, etc. Tá? A partir daí também tem polimorfismo. Agora vai ter polimorfismo. Com a metralhadora, atirar é assim. Agora, o atirar com a granada é assim. Mas é atirar. É polimórfico. O método de atirar é o mesmo para a metralhadora e para a granada. A diferença é o que? A implementação. A execução do método. Como método, não objeto. Como método vai ser executado. Uma pistola diferente de uma arma com metralhadora. Exatamente, tudo isso é graças ao polimorfismo, mas o método para você não é um botão diferente, você não tem um botão para atirar a pistola e outro botão para atirar a metralhadora, é tudo o mesmo botão, que é o clique esquerdo do mouse. E associações aqui. Em exato momento, esse personagem está associado com essa arma. Mas ele pode jogar ela fora, pode trocar. Já tem aqui no vídeo uma hora que ele chama um cachorro, né? Não sei se alguém já jogou. O código você pode chamar um cachorro para pegar life. E aí, nesse exato momento, acontece a associação. Cachorro existe, sem a necessidade de ter o jogador, mas ele está chamando para o quê? Para interagir. Agora, ó, tem, associação. Acabou de ocorrer uma troca de mensagem entre dois objetos. Tá? É o Ghoster. Tá ok? Então pronto, todo o fundamento da orientação a objetos está representado aqui, né, no exemplo de jogo. Então tudo que a gente viu nas últimas duas aulas está representado no jogo. Encapsulamento, herança, polimorfismo e associação com as agregações e composições. Alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma? Então vai ser a primeira parte da aula, tá? Vocês terão, né, só uns 10 minutinhos de intervalo, mas antes eu vou me despedir, já não saindo, eu vou me despedir de você que assiste. Ó, acabou essa aula, a gente vai ter outra hoje, mas vai ser outro vídeo, né, que você vai assistir de compilação e interpretação para começar, ó, já a codificar. Então a gente já vai começar a botar a mão na massa lá no Java, né? Então hoje a gente já termina a última parte teórica, para vocês possam entender realmente qual é a diferença do Java, por C++, por C#, etc. Então, para você que nos acompanha, um abraço e até a próxima.